Estamos de volta com o nosso Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, a preferência e pela confiança, hein? Bom, o Brasil está passando por uma fase de transição das safras. Estamos saindo da soja para entrar na safrinha do milho. E aí os produtores estão preocupados, porque eles têm que combater a tal da cigarrinha do milho. É um problema, hein? Vamos ver. O plantio do milho safrinha já está a todo vapor para muitos produtores de Rio Verde e toda a região sudoeste de Goiás. E esses agricultores já começam a pensar na proteção da lavoura contra as possíveis pragas. Muitos insetos podem atacar uma plantação e causar prejuízos aos produtores. Mas se tratando especificamente do milho, hoje a cigarrinha é considerada uma das pragas mais severas em todo o país. Ela causa danos diretos e indiretos. Os danos diretos é a sucção de seiva e injeção de toxinas ao se alimentar. Entretanto, esse não é o principal dano que ela causa. O dano indireto, que é a transmissão do complexo de enfezamentos, é considerada uma doença, muito grave, muito severa na cultura do milho. Então, ela é importante por ser vetor dessa doença, desse complexo de enfezamentos. Devido ao milho ser uma cultura trabalhada durante todo o ano, a cigarrinha sempre consegue se reproduzir, sem uma quebra de ciclo, e por conta disso, ela pode atacar uma plantação a qualquer momento. O período que o milho é mais sensível a essa contaminação pelo complexo de enfezamento que é causado pela cigarrinha é de emergência até V4. Então, esse é o período que o produtor deve se atentar mais no controle dessa praga. Então ele pode se prevenir ou se precaver desde um tratamento de sementes adequado com inseticidas que visam o controle da cigarrinha e posteriormente, depois que a planta já saiu do solo, emergiu, até o V4 fazer aplicações de inseticida para controle. Apesar de a fase inicial do milho ser a mais sensível a esta praga, é somente na reprodução que os prejuízos causados aparecem, ou seja, durante a formação de espigas e preenchimento de grãos. Vai estar com um porte menor, consequência dessa doença, então por isso que a gente chama de enfezamento, porque ela fica mais baixa. Também aparecem muitas manchas avermelhadas e amareladas, que também é característica dessa doença. A má formação de espigas, o mau enchimento de grãos, pode haver uma multiproliferação de espigas, entretanto essas espigas não são produtivas. Essas são as principais consequências. Dependendo do nível de infestação que houve de cigarrinha lá no início, com a quantidade de plantas infestadas durante o início do desenvolvimento, pode haver até uma seca total das plantas e perda total da lavoura, em casos extremos. Você já tinha ouvido falar na espatódia? Pois bem, é uma árvore imponente, bonita, que é uma beleza, porém, ela esconde riscos à biodiversidade. Entenda. A árvore é frondosa, produz flores de cor alaranjada. É muito bonita. No calor solta respingos que lhe deram apelidos bem peculiares. A espatódia parece ser uma espécie brasileira, mas na realidade é exótica, de origem africana. O problema é que a árvore produz em suas flores substâncias tóxicas que envenenam as abelhas nativas, sem ferrão. E é uma árvore com néctar e ela é tóxica para as abelhas. Andando por aí é fácil identificar. Essa fica no bairro Maracá, zona norte de Marília, a cerca de 500 metros de onde o Johnny tem um projeto de criação de abelhas nativas. Aqui, jataís, borás, mandaçaias e muitas outras espécies estão sendo conservadas. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem que ela matam as abelhas, matam beija-flor, por seu néctar ser tóxico. O Walter Saia é zootecnista e meliponicultor. Ele explica que a flor da espatódia, além de possuir néctar venenoso, tem no pólen substâncias que podem matar a abelha ainda na fase de desenvolvimento, dentro da colônia. O pólen é o alimento das abelhas mais jovens. A espatódia campanulata é uma planta originalmente da África. Ela não faz parte das plantas nativas aqui do Brasil. E ela tem um mecanismo de defesa para que os insetos não roubem o pólen dessa planta, porque ela é polinizada por outros agentes em seu país de origem. E assim sendo, o pólen dela impede o desenvolvimento das larvas das abelhas, principalmente as abelhas nativas do Brasil.
impedindo assim a sua metamorfose. Embora seja uma árvore assassina de abelhas, você não pode simplesmente fazer o corte dela sem a autorização da prefeitura ou das autoridades do meio ambiente do seu município. Em Marília, por exemplo, quem fizer o corte da árvore sem a devida autorização pode receber uma multa de R$ 900. Basta fazer a solicitação na prefeitura e explicar o motivo. O problema é que, apesar disso, muitos paisagistas e arquitetos, sem saber da nocividade da planta, ainda continuam a incluí-la nos projetos. Elas são bonitas, enfim, são lindas, mas elas não compõem as nossas plantas nativas e, sendo assim, elas são nocivas às abelhas. Outros arquitetos, outros vendedores de plantas, de viveiros de mudas, não conhecendo isso, deveriam não recomendá-las por essa ação nociva às abelhas. Uma lei deve tramitar nos próximos meses na Câmara Municipal, instituindo a necessidade da erradicação da espatódia. Enquanto isso, fica a dica. Você pode plantar uma espécie como essa, o resedá. As abelhas amam a flor, que fornece néctar e pólen durante vários meses do ano. O porte vai de pequeno a médio, sem contar com a beleza. Segunda parada do nosso Agro Record e já depois do intervalo, uma delícia! Tem a receita da fazenda de hoje. Ai, meu Deus do céu, tem abóbora recheada com carne seca e catupiry. Receita rápida, fácil de fazer, tem dos ingredientes, não tem erro. Olha só, gente, a Josi tá cortando aqui. Presta atenção nessa textura. Que coisa linda! Portanto, meu amigo, minha amiga, segura mais um pouquinho, voltamos já em um instante só.